De qualquer forma, a escola privada sempre é uma empresa que vai buscar no final ter lucro. E o lucro dessas empresas é a quantidade de alunos que elas vão ter nas suas escolas. Isso faz com que, para que se aumente o lucro, tenha que se extrair o máximo da mão de obra daquele professor, que é a pessoa salariada, que vai gerar ali o produto deles, já que são eles que vão de fato fazer o trabalho em sala de aula ali realmente funcionar. Então, para poder gerar o lucro que o empresário espera por ser uma empresa privada, apesar de ser uma escola, isso faz com que as salas de aula sejam cada vez maiores ou comportem uma quantidade maior de alunos, para que com um professor, com um salário de um professor, eu consiga ensinar a maior quantidade de pessoas possível. E as boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos discutir como que se dá o ensino da língua portuguesa no Brasil e quais são os problemas ou os desafios que se tem na hora de ensinar a língua na escola e na universidade. Já compartilha aqui nos comentários quais são as suas dificuldades, ou quais foram as suas dificuldades que você já passou nesse momento na hora de aprender a língua portuguesa na escola, ou até mesmo no começo da faculdade. E nós vamos reagir então a esse corte do professor Noslen, que é um professor famoso aí do ensino do português para concursos, para vestibular, que você encontra na internet. Se não me engano, ele é um dos maiores canais aí desse gênero, que falou um pouco sobre essa questão do ensino na faculdade, do ensino médio, essa transição, por exemplo, no podcast da PUC Paraná. Vamos dar uma olhada então nessas falas para a gente avaliar e fazer aqui com os comentários, talvez possa te ajudar, pelo menos nesse processo. E essa parte, assim, né, achei muito interessante esse caso que você conta dessa família, né, porque são formas de estudar diferentes, uma coisa é estudar para o concurso, outra coisa é ainda estar na escola e tal, mas muitas vezes a angústia no aprender é a mesma, assim, né, o professor lá, certamente os professores na sala de aula fazem um milagre para a gente tentar entender, mas é aquela coisa, às vezes é um conteúdo que tu não tem tanta afinidade. Meus professores de matemática fizeram tudo o que foi possível, mas eu não sei, entendeu? Acho engraçado essa questão da afinidade quando nós estamos tratando, por exemplo, de língua portuguesa, porque, teoricamente, o objeto de estudo nesse conteúdo, nesse contexto da língua portuguesa, é a língua que rege, vamos dizer assim, que coordena todos os conteúdos, todos os outros conteúdos, assim, cognitivos, vamos dizer assim, das pessoas. Então é estranho pensar que há um distanciamento no estudo da língua, sendo que, na verdade, é por meio da língua que se apreende, por meio dos sentidos, a realidade à nossa volta, e se interpreta, se processa, e também usado para comunicar e para se expressar também. Então é curioso pensar como que há um distanciamento, talvez, do objeto língua e do estudante, que deveria ser, na verdade, uma relação bem natural, já que é um processo até metalinguístico, que é usar a própria língua para falar do próprio funcionamento da língua. Então, eu acho que é isso também, tem um pouco da afinidade da pessoa e tal. Você no período que você ainda estava com o ensino médio e depois encontrou, você consegue, assim, talvez pensar em essas angústias que os alunos têm, assim, as dificuldades, em geral eles relatam metodologia de dificuldade, ou em geral eles relatam porque a matéria não entra na cabeça mesmo? Eu acho que tem algumas coisas bem legais a gente pontuar. Primeiro, o professor de sala de aula tem 50 minutos para dar o conteúdo, né? E o aluno tem 50 minutos para se virar para tentar aprender aquele conteúdo. Na internet, quando ele vai para a internet, ele consegue assistir o mesmo vídeo 25 milhões de vezes, o tempo que ele precisa, pausando para poder entender aquele conteúdo. Então, como você disse, né, os professores de sala de aula fazem milagre para tentar fazer todo mundo entender da mesma forma. Mas aí, quando a pessoa está em casa, ela consegue fazer toda essa dinâmica de estudo diferente. Isso que é um problema, na verdade, da estrutura da própria formatação de um ensino massificado, vamos dizer assim. Quando nós pensamos no ambiente da sala de aula, se pensar ali em escola pública, mas até mesmo várias escolas particulares que chega ali a ter quase 35 alunos numa mesma sala de aula, quando não mais. Eu confesso que já estudei em salas de escola pública que tinham mais de 40 alunos. Então, isso é uma realidade que acontece diariamente nas escolas, e os professores são julgados nesse meio com a missão, vamos dizer assim, de passar um conteúdo de uma forma bancária, vamos dizer assim, depositar uma quantidade absurda de conteúdos num tempo limitado. E isso não melhora tanto quando, por exemplo, pensamos em cursinho, que é um ambiente ali de sala de aula que o professor Noslen parece estar mais acostumado, porque parece que ele passou um bom tempo se dedicando a essa fatia, vamos dizer assim, do mercado do ensino. Porque, de fato, é essa forma como que se entende o ensino no Brasil. Parece meio lógico que as crianças dessa sala, vamos dizer assim, que tenha de 27 a 35 crianças numa sala de aula, que são salas de aula bem volumosas, eu entendo, mas que a realidade, boa parte das salas de aula de escolas públicas e de escolas particulares, talvez não tão exclusivas como aquelas bem caras, em grandes centros e grandes capitais do Brasil. Essa dinâmica parece não fazer sentido, porque acho que qualquer pessoa consegue entender que não seria possível esperar que todas as pessoas teriam as mesmas condições para poder
aprender, vamos dizer assim, vou colocar esse termo mais genérico por enquanto, todos os conteúdos que se pretende que elas aprendam naqueles 50 minutos. Só que esse funcionamento tem justamente a ver com o que eu falei anteriormente sobre ser um mercado. Se o ensino no Brasil é tratado como uma mercadoria, que é assim que acontece dentro do sistema capitalista, que todos os ambientes, todas as formas de socialização, todas as nossas esferas sociais são mercadorizadas, ou seja, se transformam em uma mercadoria que pode ser comprada, pode ser vendida, pode ser oferecida como um serviço e, por ser oferecida como um serviço, pode ser privatizada, nesse caso, e ali acontece a precarização desse serviço. Porque se uma escola é gerida como uma empresa, que é o caso de toda escola privada, porque ela vai ter que gerar lucro para quem sustenta aquela escola, para quem é o dono daquela escola, até porque nenhum empresário, por livre e espontânea vontade, decidiria usar todo o seu dinheiro ali para ensinar as crianças sem ter um retorno financeiro para isso. De qualquer forma, a escola privada sempre é uma empresa que vai buscar no final ter lucro. E o lucro dessas empresas é a quantidade de alunos que elas vão ter nas suas escolas, pagando mensalidades, usando os serviços dentro da escola, como por exemplo a cantina e todos os outros serviços que são pagos lá dentro, material, etc. Isso faz com que, para que se aumente o lucro, tenha que se extrair o máximo da mão de obra daquele professor, que é a pessoa salariada, que vai gerar ali o produto deles, já que são eles que vão de fato fazer o trabalho em sala de aula ali realmente funcionar. Então, para que se consiga essa diferença entre quanto se paga ao professor, o quanto se paga para a manutenção da escola e o quanto se recebe de volta em dinheiro para poder gerar o lucro que o empresário espera por ser uma empresa privada, apesar de ser uma escola, isso faz com que as salas de aula sejam cada vez maiores ou comportem uma quantidade maior de alunos para que com um professor, com um salário de um professor, eu consigo ensinar a maior quantidade de pessoas possível. Nós pensarmos em cursinhos pré-vestibular, por exemplo, nós chegamos à quantidade absurda de 100 alunos, ou quase 100 alunos, numa mesma sala de aula, com um professor. E aí você pode se perguntar quanto que esse professor recebe para estar dando aula para 100 alunos. Será que é o mesmo valor de dar aula para 50? Será que é o mesmo valor de dar aula para 200 alunos? No final, o professor vai receber o mesmo salário que ele receberia, por exemplo, para ensinar 10 alunos. Só que ele está ensinando 100. Nesse caso, ele não vai ter a mesma possibilidade, por exemplo, de atenção para esses 100 alunos, para poder fazer um trabalho, vamos dizer assim, um acompanhamento maior desses alunos, ver quais são as dificuldades, quais são os métodos de ensino, propor dinâmicas de sala de aula diferente, além daquela questão bancária que nós falamos anteriormente. Então, o professor tem que otimizar o máximo possível o seu trabalho, já que ele não recebe a mais e não tem nem condições materiais para poder exercer um trabalho diferente. Então, vão ser aulas daquele esquema de PowerPoint, ou seja, com várias informações, vai ter fichas com vários exercícios para se fazer de uma forma massificada, ou seja, quem conseguir pegar ou aprender aqueles conteúdos, estudar por fora, ou mesmo dentro da sala de aula entender, beleza, passou, e é o risco que se corre quando se tem uma sala tão grande. E esses poucos vão passando, vão chamando atenção para aquele cursinho, para aquela escola, porque passam em grandes universidades, fazem a propaganda que gera, por exemplo, um maior número de matrículas no próximo ano. Então, a função do professor não é fazer com que 100 pessoas passem ali, porque seria impossível dar essas condições materiais que eu acabei de citar. É garantir que alguma porcentagem mínima desses alunos tenha o sucesso que se espere, que é passar, por exemplo, no vestibular, no caso dos cursinhos, ou até mesmo nas escolas privadas que tem ali o ensino médio como seu grande foco, que às vezes eram quase um mini cursinho, para que esses alunos sejam a sua máquina de propaganda para poder gerar mais inscrições, mais matrículas e assim aumentar cada vez mais quanto aquela escola vai render, porque afinal é uma empresa. E esse tipo de dinâmica que eu estou citando, e esse tipo de dinâmica que eu acabei de escrever aqui, não acontece quando, por exemplo, uma professora está dando aula na sala de aula, quando coloca os conteúdos disponíveis na internet para que as pessoas vejam. É claro que uma quantidade maior de pessoas vão acessar aquele conteúdo, mas a diferença também é que nós estamos individualizando o processo de aprendizagem e ignorando, por exemplo, qualquer trabalho colaborativo e de engrandecimento que não se tem quando as pessoas trabalham cooperativamente. Ou seja, quem tem as condições materiais de estar numa sala, num escritório, por exemplo, que pode ter acesso à internet, que pode acompanhar esses conteúdos de multimídia, que apesar das pessoas terem celular, às vezes falta ali a quantidade de dados suficiente para acompanhar o conteúdo todo, um ambiente calmo, com silêncio, com luz, com materiais adequados para poder acompanhar. Por exemplo, se a pessoa não tem um fone de ouvido, já fica difícil ouvir os conteúdos quando não se tem um computador muito bom, tem um alto-falante muito bom. E tudo isso vai fazer com que, apesar de que esses vídeos tenham milhões de acessos muitas vezes, ou milhares de acessos, poucas pessoas, de fato, vão ter as condições ideais para usar aquele conteúdo, e como o ensino fica individualizado, cada vez mais individualizado, essas pessoas que já têm ali uma vantagem financeira para poder ter condições de estudar melhor, vão se beneficiar mais ainda desse tipo de conteúdo massificado, porque aí nós estamos falando de uma dimensão de 100 alunos na sala de aula, como eu disse, para milhões de alunos que podem acessar esse conteúdo a qualquer hora, em qualquer momento. E de novo, não julgando aqui o trabalho do professor, porque eu também estou aqui fazendo o mesmo trabalho, mas essa divulgação científica, no caso quando você ganha no YouTube,
você acaba gerando um incentivo para que você faça conteúdos mais massificados, porque mais conteúdo significa mais uma remuneração maior, porque todos nós precisamos de dinheiro para sobreviver. E isso acaba impedindo que certas dinâmicas que não são agradáveis ao algoritmo do YouTube sejam propostas aqui, até mesmo nessa plataforma que seria livre, vamos dizer assim, e te daria as condições para fazer o trabalho que você acredita. Aliás, quando você tenta fazer no YouTube um trabalho mais autônomo, mais autoral, e que tenha talvez ali uma proposta não tão massificada, ou não tão gamificada, como se coloca aqui, né? Aquela proposta de jogo, que você tem que produzir cada vez mais, porque você não tem tempo para produzir bem os materiais, para preparar melhor os materiais, então o YouTube começa a jogar seu canal para debaixo do tapete. Quando eu estava em sala de aula presencial, eu lembro que eu sabia quais conteúdos eram mais difíceis para os alunos, que eram conteúdos mais técnicos. Então, vou falar de oração subordinada substantiva. Né? Tipo, que bicho é esse, né? Qual que é o problema disso? Então, eu tentava já na hora de preparar minha aula, preparar de uma forma diferente. Tirar um pouco essa tecnicidade das palavras, trazer contextualizado. Então, eu já fazia isso em sala de aula. Quando eu vim para a internet, eu falei, bom, aí eu tenho que fazer mais ainda isso. Contextualizar mais ainda isso. Trazer mais para o dia a dia das pessoas. Porque nós precisamos tornar, como eu disse, aquele conteúdo tão agradável, tão apelativo quanto um conteúdo de entretenimento. Afinal, quando nós estamos divulgando ciência, quando nós estamos tentando ensinar alguma coisa que tem um fundo técnico, que tem um fundo acadêmico, por exemplo, mesmo assim, nós não estamos livres da dinâmica do entretenimento. Eu nem acho que isso é por si só ruim, mas acho que isso pode levar, por exemplo, a um critério muito baixo, às vezes, do que é um conteúdo bom, ou que tem um conteúdo bom nesse sentido de ter base acadêmica, base de preparo, de estudo, para que seja divulgado para as pessoas. E isso faz com que quem chama mais atenção receba mais ali atenção também da plataforma, mas que não necessariamente tem um conteúdo ali que se sustenta ou que seja até interessante para a sociedade, pensando como que ele reverbera e que consequências ele tem para manutenção de preconceitos, etc. Que elas possam entender de uma forma menos técnica e mais prática, que é uma das dificuldades da língua portuguesa, né? Ser prático com a língua portuguesa. Eu já falei uma vez para um amigo meu, se eu fosse professor de física, os meus vídeos da internet iam ser piores do que são agora, porque agora com português eu faço música, não sei o que, eu rebolo, faço de tudo, boto peruca, faço de tudo um pouco. Se eu fosse professor de física, eu ia vestir uma roupa de lã e me jogar no chão para mostrar o atrito da lã com o chão. Né? Eu ia botar a roupa de inteira jeans, me jogar no chão e mostrar o atrito com a roupa jeans. Eu ia fazer esse tipo de vídeo, né, para explicar. E talvez eu fizesse isso em sala de aula. Eu ia botar uma roupa de lã, chegar com um macacão de lã na sala de aula para mostrar o atrito. Então, é fácil fazer uma coisa prática com a física, com a química, com a biologia. Como é que eu faço a prática da língua portuguesa para as pessoas entenderem? Como que faz uma coisa prática, uma coisa que as pessoas usam para coordenar todos os outros conteúdos cognitivos, como, por exemplo, a compreensão da física prático. Isso já é um conteúdo prático, na verdade. Só que se distancia o estudo da língua por criar ali, por usar talvez uma forma da língua, uma variedade da língua com prestígio, que é a norma culta padrão, que não tem nada ou tem muito pouco a relação com a língua falada. Então, ali o estudo que se faz é de fato um estudo distante mesmo, é um estudo de uma forma de língua que não é reconhecida pelos seus falantes, ou pelas pessoas que deveriam empregar essa língua em alguns contextos específicos. Que a grande dificuldade da língua portuguesa é, onde é que eu vou usar isso? Para que serve essa oração subordinada substantiva? Aí eu tenho que mostrar, olha, no texto em que você vai fazer uma transposição do discurso, que é um resumo de um discurso, você usa esse tipo de frase. Percebe? Então aqui nós estamos falando que o aluno não vê praticidade, ou não vê qual é a aplicabilidade dos conteúdos linguísticos que ele aprende em sala de aula, sendo que ele já está empregando todos os conteúdos linguísticos, até mesmo para formular a pergunta que ele está fazendo ao professor nesse momento. Só que a gente está falando aqui de uma coisa insuperável, que é não ensinar usando uma peruca ou uma roupa divertida ali para tornar aquilo mais lúdico, mas esvaziar, por exemplo, a forma crítica como se trabalha o conteúdo. Ou seja, quanto que dessa dinâmica toda se está criando no aluno uma forma crítica de pensar a sua própria língua, a sua própria forma de usar a língua. E aqui, forma crítica, eu não quero usar de uma forma solta, assim, como se fosse uma coisa genérica, forma crítica de usar a língua, mas é como, de fato, ele avalia o seu uso da língua, os contextos de uso da língua, a apropriação ou adequação do uso da língua para determinadas situações comunicativas, toda essa avaliação do uso da língua como um usuário competente em língua materna, que tem que ser competente em várias outras formas de usar a língua, não só na forma com que ele aprendeu e usa com seus amigos, por exemplo, é o que se deve buscar, no meu ver aqui, na minha opinião, quando se ensina a língua portuguesa. E esse ensino alienado de uma coisa completamente externa, então pensando em termos mais técnicos, eu não acho que é um problema usar as palavras técnicas, eu não acho que a gente tem que se escapar disso, porque os alunos têm a plena capacidade de usar e de aprender esses conteúdos. Mas quando se põe nesses termos de você tem que aprender isso porque você tem que decorar, para usar uma musiquinha, para você
lembrar dos conteúdos de forma menos reflexiva, mas mais mecânica, porque você precisa empregar isso no momento do teste, que é o momento do vestibular, por exemplo, isso faz com que o estudo da língua, de fato, não tenha nenhum valor para o aluno. Aliás, todo isso que ele vai estudar não vai ter nenhuma aplicabilidade, porque além desse conteúdo não ter relação com o que ele entende como uso da língua, é um conteúdo que nem existe na sua própria língua, ou seja, na forma de usar a língua, nas variedades que ele já conhece e usa em diversos contextos, porque é um usuário competente da língua, ele não vai nem identificar essa forma da língua que é inspirada ou é baseada na história literária da língua portuguesa, que ainda tenta manter relações com uma variedade do português que está do outro lado do continente, que não tem relação hoje em dia com a forma que se fala vernacular, na forma nativa, vamos dizer assim, do português no Brasil, nas suas diversas variedades. Tem coisas que nós já sabemos que não fazem parte quase nenhuma validade, vamos dizer assim, do Brasil, independentemente da região. Então esse estudo acaba sendo de fato meio alienado. A criança, o adolescente ali, ele não vê como aquilo tem aplicabilidade, sendo que o próprio objeto de estudo é o que ele está usando para coordenar todos os outros conteúdos cognitivos e mentais. Ele usa a língua para entender todas as outras matérias, vamos dizer assim, e ele julga até ser mais fácil. Vamos pensar que, por exemplo, os problemas lógicos de matemática nada mais são que um uso da lógica da linguística, ou seja, como se aplica, como se entende, compreende, interpreta a língua, como ela começa a fazer esses truncamentos lógicos. Tudo isso tem mais a ver com o uso da língua, ou a linguagem matemática por meio da língua que se fala, do que necessariamente um conteúdo à parte, como se o aluno que soubesse matemática não tivesse conteúdos linguísticos para poder entender essa matéria. Fulano disse que. Essa frase, essa oração, fulano disse que, é uma oração subordinada substantiva. Eu não preciso falar oração subordinada substantiva. Eu digo, você vai usar essa frase aqui, o fulano disse que. Então, é muito de pensar como é que eu torno... E tem que se pensar como fazer aquilo ficar... Também não se pode perder os termos técnicos para se esvaziar, como disse, a parte crítica da análise, da adequação e do uso do discurso em diversas situações comunicativas. E quando é adequado, usar uma variedade ou outra. Aqui, no caso, não adianta só deixar de usar os termos oração subordinada para dizer você usar dessa forma, sem fazer com que o aluno consiga ter a competência de que fora desse contexto, no seu contexto de uso da língua, fora desse ambiente escolar, vamos dizer assim, ele tenha compreensão, ou ele compreenda como que esse conteúdo se relaciona e por que ele usa a língua dessa forma nesses determinados contextos, né? Prático isso. Né? E as grandes dores das pessoas em língua portuguesa é a praticidade da língua. Porque como a gente usa a língua no dia a dia sem pensar nessa parte técnica, quando você fala, você está fazendo um pleonasmo, a pessoa, o que é pleonasmo, né? Então... como eu disse, o problema não são os nomes que se dá essas coisas, mas é essa falta de compreensão dos mecanismos gramaticais, e não são só os mecanismos da gramática culta, ou seja, não é só a forma da gramática culta, com as regras da crase que ela tem, com as regras, que tudo isso não tem realmente nenhuma relação com a língua que a pessoa fala, porque muitas vezes o contexto que a norma culta diz que é para usar uma preposição a pessoa jamais ia usar, porque como um usuário competente e adequado ao seu ambiente linguístico, usa, por exemplo, a preposição para. E nesse caso, ela vai perceber aquele conteúdo como de fato uma coisa completamente alheia. Então, não é só pela questão do nome, mas é que tipo de norma, ou que tipo de uso da língua se pretende ensinar, e como que esses usuários vão ser competentes nesse uso, se aquilo também não tem relação nenhuma com outros conteúdos linguísticos que eles têm, né? Tentar fazer com que isso fique mais palpável, sem ser tão técnico, mas ao mesmo tempo trazendo uma coisinha ou outra da parte técnica, porque numa prova você vai encontrar a parte técnica. Então, esse sempre foi o grande desafio da língua portuguesa e a grande dor das pessoas em sala de aula. E o Enem acho que acaba balanceando muito melhor essa questão da parte técnica, vamos dizer assim, que ele diz que é com esses termos, vamos dizer assim, mais tradicionais da gramática, porque o Enem propõe, que é o vestibular unificado do Brasil, né, no fim do ano, que os alunos podem prestar para poder entrar em universidades federais, que são públicas, e acaba sendo mais interessante, e algumas estaduais também. A elaboração dessa prova acaba priorizando quem consegue usar a língua de uma forma um pouco mais competente do que aquelas que decoram de uma forma um pouco mais mecânica esses termos para usar em um contexto específico que é dali da questão, problema que ela tem que resolver. E não que o Enem seja perfeito, e não que esse exame, o Enem, seja perfeito, mas ele já começa a desmistificar, talvez, o que se entende como um usuário competente da língua. Então, ele compreender o que são gêneros textuais não é uma questão prática ou técnica, vamos dizer assim, de eu tenho que aprender ali uma palavra específica para chamar aquele tipo de texto, aquele gênero textual, mas sim perceber os contextos de uso, as funções daquele tipo de texto, ou qual é o público que se pretende atingir e por quais mecanismos linguísticos se atinge aquele objetivo inicial. E tudo isso tem a ver com o uso competente da língua, que vai muito além de termos técnicos somente, ou se esquivar de termos técnicos, como o professor propõe aqui.
E a língua é viva, né? Exato. Isso é curiosíssimo. Eu converso muito com amigos a respeito disso. E às vezes a gente fala errado também, né? E aí você na posição de professor, você fica, será que eu corrijo meu amigo? Será que eu corrijo, né? Não, você não faz isso porque você está num ambiente que você não tá, que não se pretende ensinar, você algum conteúdo de norma culta, você está corrigindo ali com um objetivo específico, que é, sei lá, usar esses recursos linguísticos em um ambiente de concurso público, etc., você não vai ser inadequado e corrigir uma pessoa, porque essa correção é baseada numa norma culta que não existe na oralidade. Toda essa norma culta que nós falamos tanto, ela só existe na sua modalidade escrita. Então, seria mais inadequado você corrigir uma pessoa, corrigir, ou seja, tentar fazer uma correção, porque acho que nem é uma correção, porque tem que pensar qual que é o seu parâmetro, fazer uma correção, num contexto, por exemplo, informal, ou num contexto em que a modalidade escrita da norma culta, que nem se aplica a todas as modalidades escritas, por exemplo, o WhatsApp, ou uma carta, que seja assim, ela não vai ser adequada. Então você está tentando fazer a proteção de um certo purismo, assim, que nem existe na prática. Ou seja, nem os professores de português, a gente pode analisar aqui palavra por palavra do Noslen, a gente vai perceber que nem uma pessoa que domina, vamos dizer assim, ou que tem na cabeça todos esses conteúdos programáticos ali da norma culta, ou seja, todas as regras que se impõem ali, que são regras idealizadas da língua, ele não vai conseguir sustentar aquilo na oralidade, porque ela não é uma gramática feita, ou pensada, ou inspirada, ou refletida na oralidade. É uma forma de gramática que tem essa inspiração na norma culta, na literatura, de pessoas que, primeiro, usam a língua de uma forma muito específica e muitas vezes de forma artificial, ou seja, artificialmente modificando ou modulando a sua língua para se parecer com um ideário de uma língua, né? E é isso que é nisso que se baseia a norma culta e muito menos, na verdade, quase nada na forma que as pessoas falam. Então, corrigir uma pessoa aqui é completamente inadequado e é um sinal de pedância ali, mostrar que você conhece algumas regrinhas que não se aplicam para aquele contexto e você que está sendo inadequado e não a pessoa que falou. Mas o uso da língua no cotidiano e depois na versão escrita, temos Exato. percebido A norma que culta os jovens, é os escrita. estudantes têm dificuldades de escrever, muita dificuldade. Dependendo do curso, ele não vai ter essa cobrança de escrita. Aí depois, se ele quiser fazer uma pós-graduação, precisar escrever um TCC, uma dissertação, uma tese, Ficam em pânico. aí vem a dificuldade, né? Então, eu acho grande isso que você faz, de trazer para próximo da realidade das pessoas aquilo que está muito difícil. E a universidade ou a escola parece que dificulta algumas coisas, né? Na verdade, assim, a educação, de modo geral, desde a educação básica até a graduação, não foi criada para isso e ela não teve uma atualização para isso. Porque é preciso ter uma atualização na forma de ensinar. Porque senão a gente vai ficar repetindo o que todas as gerações de professores fizeram na vida, que é falar de forma técnica, que é cobrar de forma técnica. Então, o problema aqui é exatamente a raiz do qual o problema do ensino da língua, vamos dizer assim, todo o ensino no Brasil, mas pensando agora só no da língua, que é sobre o que a gente pode falar aqui pela minha competência, vamos dizer assim. A questão não é o uso dos termos técnicos, como eu falei aqui. O problema não é a tecnicalidade ou o uso de termos tradicionais na gramática, ali, vamos dizer, antes até da gramática mais voltada para a linguística mesmo. Esse não é o problema do tradicionalismo que ele diz aqui de repetir os erros do passado, mas é apostar ou continuar apostando numa forma de educação bancária massificada que prevê o lucro dessas entidades privadas, que preferem ter mais alunos, quanto maior o número de alunos, maior o lucro para aquelas empresas, e que exploram a mão de obra do professor, colocam de tal forma que, combinado ainda com as condições materiais que ele tem ali para ensinar, que são mínimas, né? Ou seja, muito pouco tempo para ensinar diversos conteúdos para muita gente ali, que não permite que tenha outra dinâmica além de joga conteúdo e quem pegar, pegou. Ou seja, é como jogar todo esse conteúdo na parede e o que grudar, ou seja, qual aluno conseguir pegar aquele conteúdo, perfeito, esse aí sai para a faculdade e consegue ter o seu sucesso escolar. O resto, infelizmente, volta aqui mais um ano, mais dinheiro para a empresa que também está com eles ali, mas é claro, essa empresa também não pode ter pessoas ali que não passam, porque elas são um sinal ruim para a empresa, né? Elas mostram que o curso deles não é eficiente. Então, essas pessoas também não são tão interessantes para a empresa quando elas começam a falhar repetidamente. Essa noção do fracasso é reforçada o tempo todo, porque o que importa no final ali é quanto que essa pessoa vai poder gerar de lucro para aquela empresa. Então, óbvio, a gente não pode deixar o técnico de lado, mas sem aproximar do cotidiano, né? Por exemplo, a gente tem um monte de coisa de regionalidade também, né? Então, quando eu falo aqui, nós aqui da região sul, temos uma linguagem própria na fala e, inclusive, palavras próprias, que quando a gente conversa com outras pessoas de outras regiões não existem, e que existem palavras da região deles que também para nós não existem, mas às vezes quer dizer a mesma coisa, né? Então, o exemplo mais clássico, né? Aipim, mandioca e macaxeira. É tudo a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa, só que
palavras diferentes. Então essas regionalidades também implicam, né? Você falou que você é de Santa Catarina, né? Tem muita coisa própria de lá. E aí a hora que ele fala, se ele não traduzir algumas coisas, talvez a gente não entenda, né? Então essa questão da língua viva. Mas ao mesmo tempo... O problema aqui não é nem só as palavras diferentes, ou essa diversidade dialetal que nós temos no Brasil, mas como eu sempre falo, é a reconhecimento da legitimidade de outras formas do português que não são próximas ou que são bem diferentes, quase todas são, né, da norma culta. Ou seja, só vale ali o que se compreende como legítimo naquela cidade, que tem prestígio, e o resto é considerado ali como erro, como uma pessoa que fala de forma rude, né, uma pessoa que não tem refino a sua fala ou que não aprendeu muito bem, ou até mesmo é burra. Existe uma questão da norma padrão, né, a gramática normativa, que ela existe para realmente padronizar, né, padronizar a escrita, porque senão eu vou ter a língua portuguesa do sul, a língua portuguesa do norte, a língua portuguesa do sudeste, do nordeste, não dá. Então precisa existir essa língua técnica, gramática normativa, mas ela não pode ser descolada da nossa realidade. O que acontece muito no ensino da língua portuguesa hoje é isso, ela é descolada da realidade. E aí, por isso que, por que eu tenho que saber tal coisa? Não, pera, vamos aproximar aqui, né? Então, o que eu faço hoje é pegar memes, pegar os memes e mostrar a língua portuguesa dentro dos memes. Todo mundo ama meme, então vamos lá, aqui, ó, ela acontece. Ela acontece porque a língua portuguesa, como disse, coordena todos os conteúdos linguísticos. Então ela não vai deixar de acontecer só porque ela não tem a gramática culta representada nesses memes. A língua portuguesa acontece independentemente dessa norma culta, né? E essa aproximação do técnico com o cotidiano para fazer com que ela seja mais palpável falta muito ainda no ensino da língua de modo geral, né? Sem abandonar, obviamente, né, a parte técnica, que ela é importante porque ela padroniza a língua do Brasil todo. E eu acho que tem um ponto assim... E só pensando, lembrando aqui, que eu sempre falo, né? Mas que tipo de padrão que se espera, né? Ou quem que pode dominar ou conseguir usar de forma eficiente esse padrão que é colocado ali nos contextos que se é exigido o uso dele, né? Mas eu agradeço quem acompanhou até aqui essa discussão. Se você gostou do vídeo, deixa o curtir. Também se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. Você também pode deixar aqui embaixo comentários e sugestões para próximos temas. Nós lemos os comentários de segunda-feira, nas lives de segunda-feira normalmente, para também comentar com mais detalhes. Então deixe aqui seus comentários, porque com certeza ele não vai passar em branco aqui. Você também pode deixar aqui o seu apoio ao canal, se você quiser enviar um dinheiro ali, o mínimo é R$1 no Pix, se você está no Brasil, e pode enviar a quantia que você quiser para contribuir com a divulgação científica da língua portuguesa, de conteúdos linguísticos. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima.